falar sobre as eleições municipais rapidamente, Reinaldo, porque Vamos. esse foi um final de semana importante, né? A gente tem aí o calendário a ser cumprido. A gente começa a propaganda eleitoral dia 16 de agosto, que é um dia depois do último dia de prazo para que as pessoas que queiram ser candidatas realmente registrem a sua candidatura na Justiça Eleitoral. O que a gente tem até agora são as convenções. Hoje é o último dia para convenções e esse final de semana arrematou, né? Ali os partidos, né? Os partidos fizeram as suas últimas convenções, entre eles Pablo Marçal e Ricardo Nunes, o atual prefeito. E aí eles têm esse período para registrar a candidatura, aí começa a propaganda e a propaganda em rádio e TV começa no dia 30 de agosto. Vamos lá, chamou a atenção o Pablo Marçal para divulgar a vice dele, resolveu fazer um chá revelação. E aí ele fez um chá revelação, nem sei se a gente tem aí essa imagem do chá revelação, que ele mostra justamente na hora que ele solta ali a explosão de coisinhas cor-de-rosa para mostrar que ele escolheu uma mulher, aí ó, nesse momento aí que ele revela que a vice dele na chapa é uma mulher. E aí ele resolveu fazer o chá revelação. O que você achou desse chá revelação, hein? Olha lá. Olha, eu até brinquei essa semana no rádio sobre outro assunto. Tem um rockzinho da década de 80, você era muito mocinha, você não lembra? Mas tem um rockzinho do Léo Jaime, né? Diz assim, a vida não presta. Tem um refrãozinho assim, a vida não presta, né? Ó, Antônia de Jesus é a vice dele que foi anunciada também do PRTB, policial militar, nordestina, religiosa. então vem assim, vem essa coisa toda, vem o combo, né? Vamos criar o combo da pessoa oprimida. Olha, essas operações são perversas. Vamos lá, então vamos dar a operação inteira, né? Desde a redemocratização no Brasil, né? Sim, queridos, fala assim, puxa, Reinaldo, tudo tem teoria? Tem, gente. Ainda bem, né? Tudo pode ser conceitualmente pensado, né? Então, o que foi a redemocratização brasileira e o que é a tal da Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães? Significa um Brasil que vai recepcionar o povo de verdade e a emergência dos que não tinham voz na política brasileira. Hum? Então, olhe nesses anos da democracia o que aconteceu com as mulheres e com as pautas femininas, né, que diz respeito aos direitos das mulheres. Olhe o que aconteceu com os negros, né? Olhe o que aconteceu com a diversidade sexual. Todas essas pautas, a Constituição recepcionou, mas não é que ela recepcionou citando necessariamente cada minoria. Ela tem um princípio, né? Ela tem um fundamento da igualdade e da inserção dessas forças na política brasileira. E queiramos, e queira a extrema-direita ou não, essas manifestações são manifestações anti-establishment. Porque o establishment, que é o que você tinha, que era o status da sociedade brasileira anterior, essas forças estavam marginalizadas. Elas subalternizadas, né? E elas passam a fazer parte, então, do concerto da política. Ainda não como deve, evidentemente, né? Ou precisamos dizer aqui que as mulheres são subrepresentadas em todos esses ambientes. As mulheres, os negros, né? Mas, de qualquer modo, o debate existe. Aí, o que que a extrema-direita faz e tem feito, especialmente nos últimos 5, 6 anos? Encontrar representantes ou encontrar expressões desses grupos, que como grupos estavam subalternizados, você tira uma pessoa, duas pessoas, algumas pessoas,
que diz assim: eu não quero saber do meu, eu não sou do movimento, eu não sou, eu sou negro, mas eu não endosso aquele troço lá. A gente lembra do tal Sérgio Camargo na Fundação Palmares, né? O que ele fazia cotidianamente era atacar o movimento negro, né? E dizer: eu não sou um deles, não, não quero saber deles, né? Não, isso daí não. Negro sim, mas jamais esquerdista, jamais não sei o quê, jamais não sei o que lá, né? Então, o Pablo Marçal, claro, ele vai, encontra uma personagem que simboliza, né, ou encarna, ou traz características desses movimentos que, ao longo, né, desde a Constituição, estão num processo de emergência política. Ele encontra essa figura e diz: mas ela não quer saber dessa gente toda, não, ela é outra coisa, né? Completamente outra coisa. Então, é mulher que vocês querem? Temos. É negra que vocês querem? Temos. É não sei o quê, né? Temos. Ela tem as pautas progressistas de vocês? Não. Que esse rapaz, ele diz coisas que às vezes assombram até o bolsonarismo, na explicitude do preconceito, né? Porque ele se coloca como o bolsonarista raiz da disputa. O flanco dele para atacar o Nunes é dizer: você não é bolsonarista o bastante. Eu sou, né? E uma figura como essa emerge na política em tempos de redes sociais. Ele salta da condição de um vendedor de produtos nas redes, né? Ele diz que não quer ser chamado de coach agora, ele quer, sei lá, não sei se ele está querendo ser Ele, chamado de Schopenhauer, o quê? Hã? ele quer ser É. chamado de empresário. Empresário, né? Empresário, que é outra palavra também que está virando uma palavra caixa, né? Tem gente que, eu sei o que, eu sou empresário. Empreendedor, que é outro nome que eu também gosto muito, né? Eu sou empreendedor, né? Empreendedor, tem outros, empreendedor digital, né? Enfim, dá vontade de fazer piadas escatológicas. Então, assim, esse cara emerge na política e, se não é competitivo, mas veja, ele tem um percentual de votos e mobiliza o debate de um jeito, né, que, assim, é devastador. É devastador para qualquer senso racional, apreço à razão, né? Aí faz esse negócio, né? Vamos fazer um chá revelação, né? Infantiliza a política, transforma a política num espetáculo de baixa qualidade, grotesco, né? Como se já não houvesse isso bastante. E aí vem com esse negócio: vou denunciar duas pessoas que cheiram cocaína no debate, né? E saber que você tem de fazer debate com esses caras, né? Então, imagina o havendo gente que cheire cocaína, que cometa crime ou não sei o quê. Ok, mas é essa a proposta? Qual é a proposta desse cara? A minha proposta é denunciar cheiradores de cocaína. Isso é para movimentar noticiário, né? Isso destrói, enfim, o debate político, a qualidade do debate político, né? É uma tragédia. Mas tá aí, Ô, né? ô Reinaldo, até para a gente falar até dos outros candidatos, só a novidade aqui dessa manhã foi a Tabata anunciar a esposa do Márcio França, a educadora Lúcia França, né, do partido da Tabata também. E aí vai uma chapa com duas mulheres voltadas à educação. Você acha que Lúcia França traz acrescenta alguma coisa aí positiva para a Tabata nessa disputa?
Não, e com todas as vênias, e não é falar mal. Eu já também entrevistei a Tabata no meu podcast, meu do Valfrido, Vardi. Foi uma conversa ótima, tal, mas acho que a Tabata, que é uma pessoa tão capaz, né? Inteligente, sem dúvida, com uma história meritória, mas ela teve, eu acho que ela teve 1 ano e pouco, 2 anos aí, ela fez uma pós-graduação que Harvard não pôde dar a ela, né? E não estou fazendo ironia, não, tá? Não estou menoscabando, né, a formação intelectual dela, mas acho que ela fez uma aposta errada. Isso é uma evidência de que ela cometeu erros. Explique, Reinaldo, explique. Eu explico a minha leitura, né? Enfim, pode estar errada, claro, né? É, ela emerge na cena como uma menina da periferia, pobre, que, em razão de bons professores que colaboraram com ela a despeito de um sistema cheio de problemas, conseguiram tirá-la, né, da periferia e mandar para o centro, um dos centros intelectuais do mundo, né, onde ela se deu bem e volta para o Brasil, então, com a pauta da educação, e isso é muito bem recebido, e ela é vista rapidamente, ela tem os seus méritos reconhecidos por parte importante do eleitorado. Fez até uma coisa difícil, porque ela não entrou no maior partido de esquerda, né? Que então já tem ali uma retaguarda importante que poderia potencializá-la ainda mais. Mas em algum momento a Tabata deve ter entendido que o PT não daria a ela a autonomia que ela individual que ela gostaria de ter. Então, ela escolhe o PDT. Escolhe o PDT, entra em choque com Ciro Gomes, né? Que tem entrado em choque com muita gente faz tempo, né? É, sai, vai para o PSB e acho que ela entendeu errado. Eu acho que ela entendeu errado um conceito que muita gente está entendendo errado, e se vocês me permitem, eu vou pedir aqui direitos autorais na adaptação da expressão, né? Porque a expressão é de um semiólogo francês, né? Ela entendeu muito errado a política nem-nem. Também ela, não é a única, né? O que é nem-nem, né? Tem o nem-nem que num dado momento foi nem Lula nem Bolsonaro. Tem o nem-nem que é nem PT nem bolsonarismo. Tem o nem-nem que é nem radical de esquerda nem radical de direita. Acontece que o lulismo não é um radicalismo de esquerda, isso é mentira, né? O lulismo não é um extremismo. O bolsonarismo é um extremismo, mas o lulismo não é um extremismo. Provo. Pega os 11, 12 ministros que o Lula tem de partidos de direita no seu governo. Pega o arcabouço fiscal. Eu acho o arcabouço fiscal, eu e qualquer pessoa no mundo diria que o arcabouço fiscal é, quando menos, de centro-direita, né? Pega a reforma tributária. Então, não se trata de um governo de extrema esquerda, mas tem uma oposição de extrema direita. Esse lulismo, essa frente de esquerda, ela vai tendo traduções
na escala política. Chega a disputa municipal. Tem um Guilherme Boulos com apoio do PT. Sim, o Guilherme Boulos tem a história que tem ligado a movimentos de sem teto, mas o Guilherme Boulos está aí propondo botar fogo no. Não, não está. Mas quando a Tabata se coloca nesse debate, eu acho que ela dá o passo errado dos passos errados, né? Ela diz: eu sou identificada com a esquerda, e eu já diria, ela nem era tanto, ela inclusive apanhava bastante da esquerda, apanha, né? Mas eu sou identificada com a esquerda e eu preciso atrair os conservadores, que não sejam muito conservadores, porque eu quero ser essa pessoa nem, eu quero ser essa pessoa que não é Boulos, que então, nessa formulação estrutural, vira o lugar da extrema esquerda, viraria, e eu não sou o Ricardo Nunes apoiado pelo Bolsonaro, que nessa formulação estrutural viraria o lugar da extrema direita. Eu sou a pessoa nem, então vou chamar o Datena para ser meu vice. Hum? Pelo visto, o acordo não foi costurado suficientemente, né? Até agora, o Datena tem mantido a sua candidatura, né? E sempre é preciso muito cuidado quando você vai fazer alianças dessa natureza e existe uma certa relação de subordinação nesse acordo, e aquele que você está pretendendo subordinar, em muitos aspectos, é maior do que você. Boulos Marta, de algum modo, tem isso, mas estava claro que a Marta entra nessa aliança com o peso do seu passado, da sua história, mas desde o começo era evidente que ela não tinha ambições, digamos, hegemônicas nesse debate ou nesse processo político eleitoral. Não era o caso do Datena. À medida que a Tabata tenta criar uma fórmula que virou mais ou menos assim: eu sou a progressista de nós dois, você passa a ser o nosso conservador bacana, nosso conservador que não é de extrema direita, mas que é conservador, que tem apelo junto ao eleitorado de direita, e a gente faz a união perfeita. Hum? Não deu certo, né? O que eu quero dizer, pode ser até que a Tabata ganhe a eleição, e se ganhasse, eu acho que não seria ruim para São Paulo. Deixo claro. Acho que ela é uma pessoa decente, né? É, com preocupações corretas, com uma pauta boa, né? Inteligente, esclarecida. Mas política é mais do que isso. Política é mais do que isso e às vezes é menos do que isso. Assim, política é outra coisa, né? Então foi uma escolha, o que houve de habilidade nela, desde a sua volta ao Brasil, a sua inserção na política, ela cometeu pouquíssimos erros. Ela, com muita rapidez, se tornou uma referência para várias pessoas em vários setores, uma referência progressista. O que houve de habilidade dela na construção dessa personagem, eu acho que houve de erro de cálculo e de análise e de percepção da política brasileira nesse episódio em que ela tentou ser essa figura neném. Esse neném vai custar muito caro da política brasileira. E tem custado muito caro a muita gente, né? Porque esse lugar da política, ele foi engolido.
Se você olhar esse falso centro, porque não é falso centro, é direita democrática. A direita democrática foi engolida. A direita democrática foi engolida pelo bolsonarismo. Quase não resta. E aí você tem o tempo todo a construção dessa figura. Temos de dar nomes às coisas. Veja a tentativa que ainda não acabou de construir o Luciano Huck. O Luciano Huck é uma tentativa de construir uma Tabata, também em dimensão nacional, aí com um acento um pouco mais à direita, mas com esse discurso é, de integração e tal, não sei o quê. Estou fazendo de conta que não existem aqueles, aquelas disputas que eu acho às vezes indignas, mas aí é outra coisa. Aí seria crítica de televisão, né? Não vou fazer. É, mas há essa tentativa de construir. E aí você busca. O Luciano Huck recebeu o Tarcísio como uma. Quem sabe? Né? Vamos receber o Tarcísio aqui e o Campos Neto, ver se a gente constrói esse campo do centro, nem. Só que isso hoje está muito difícil, continua muito difícil. Quem é essa figura hoje? Onde está essa figura hoje? Nacional. Né? E aí alguns vêm, o Lula aposta na polarização com o Bolsonaro, mas como ele aposta na polarização do Bolsonaro? O Bolsonaro, por um acaso, aposta na não polarização? Veja o que ele está fazendo com os candidatos nas capitais. A pauta ele quer, de preferência, gente ligada à polícia e com a tese do armamentismo. E a direita? A direita faz o quê? Né? Quer dizer, o Lula tem conseguido, quem realmente está preocupado em fazer análise política e não em ficar babando ódio ao Lula, é, o Lula tem feito um movimento importante, não é de hoje, por exemplo, no Nordeste, onde ele tem uma aprovação formidável e onde o PT dialoga, sim, com os conservadores nas disputas, né? Nas disputas dialoga com os conservadores. Já o diálogo no Sudeste é mais difícil, né? Mas em outros lugares está acontecendo. Então, voltando ao eixo da Tabata, que eu derivei bastante, acho que foi um erro de análise. E todas as pessoas que apostarem nesse nem-nem, não existe, não existe candidato nem-nem. E só, eu disse que eu levei essa expressão em 2018 para o debate, que é uma expressão do Roland Barthes, um semiólogo francês, autor de textos maravilhosos, né? Que ele falava de textos nem-nem, né? Aqueles textos que você lê e você não sabe foi escrito para quê, né? Nem é isso, nem é aquilo, nem é nada, né? Então, eu acho que a tentativa de criar um candidato nem-nem vai levar muita gente ao erro ainda. Como levou, entendo, a Tabata, né? Que Ó, hoje está menor na disputa que já foi. vamos ver o que vai dar essa eleição municipal.